Muito boa tarde. Vocês estiveram vendo aí um pouco dos nossos bastidores aqui. Estamos no estúdio da Rede TV Carajás hoje. Estamos com os nossos jornalistas, né, que estão saindo do forninho da Unifesp, Jamilson Galvão, Charles Brau. E a nossa entrevistada de hoje, né, a professora Flor Pinto, que já tem uma longa história com a educação. Eu vou começar dando boa tarde para esses rapazes, depois com a nossa convidada especial, né? Quando se fala de educação, o assunto muda, a história muda, a gente começa a ver outros rumos, outros ares. Boa tarde, Charles. Boa tarde, Adriana Rodrigues. É um prazer imenso estar aqui novamente, compondo essa mesa aqui de entrevistadores. E hoje é um dia especial para mim, porque eu estou entrevistando alguém que eu admiro muito aqui. Eu vou entrevistar, na verdade, a professora Flor Pinto, que ela dispensa comentários, né? Nacionalmente conhecida. Enfim, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Muito bem, muito boa tarde, Jamilson, também saindo do forninho ali da Unifesp, estagiando aqui na Rede TV Carajás. Boa tarde, Adriana, boa tarde, Charles, boa tarde, Flor. Boa tarde, amor. É uma honra estar aqui com vocês hoje, agradecer também aos telespectadores, né, que estão nos assistindo, agradecer a Flor, né, por ter vindo aqui para esse bate-papo, e quando ela chegou eu falei assim, Flor, a professora mais amada de Canaã dos Carajás. Olha, nós também temos nos nossos bastidores aqui os nossos diretores, né? Adamilton Martins, Marinês Batista, que está ali comandando no Master, para que tudo possa dar certo. Professora Flor, muito boa tarde, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Ficamos muito felizes em ter você aqui. Eu que agradeço o convite, de verdade. É muito bom assim estar dividindo um pouquinho da nossa vivência de professor, de pessoa, com vocês. É muito bom também estar aqui sabendo que vocês estão prestes a se formarem aí. Então, desejo já de antemão muito sucesso, que vocês sejam tão felizes na profissão de vocês como eu sou na minha. Professora Flor, nos conte aí para os nossos telespectadores quem é a Flor Pinto. Depende, né? Apesar de ser muito difícil, como eu falei agora há pouco, alguém não conhecer a professora Flor, mas vai que tem uma pessoa aí, um desavisado de plantão que não saiba, e é bom que ela se apresente aí para esse pessoal que está nos assistindo nesse exato momento. Professora Flor. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Flor, sou professora da rede estadual aqui em Canaã dos Carajás, sou professora de língua portuguesa, sou uma mulher preta, sou uma pessoa com deficiência, sou mãe, sou feliz, adoro viver, e aí eu sou uma vencedora que a cada dia dá um passo, às vezes a gente dá um para trás, dois para frente, importante não ficar parado. Então, vem com a gente bater esse papo. Vai que eu fale alguma coisa que preste, né? Sempre humilde a professora, né? A professora falou, claro que vai falar muitas coisas boas aqui nesse bate-papo. É isso aí, Flor. Todos nós aqui estamos curiosos para saber a sua história, né? Como que você descobriu a sua vocação para ser professora, como que foi a sua trajetória de luta, né? Até chegar aonde você chegou. Bom, eu não nasci professora, eu sempre digo isso. Eu não nasci professora. Eu estou me tornando professora a cada dia, né? Primeiro que o acesso à educação foi muito difícil, né? Olhem para mim, já percebem isso, né? Eu tenho 40 anos para chegar onde eu cheguei. Então, embora eu tenha terminado o ensino médio em idade adequada, de 17 anos, não consegui adentrar uma universidade. Então, ser professora, para mim, é algo assim que motiva meu levantar todos os dias. E não foi uma opção, eu vou tentar isso, eu vou tentar aquilo, não der certo, eu vou ser professora. Não. Eu sou professora porque eu decidi ser professora. Essa é uma decisão que eu reafirmo todos os dias na minha vida. Né? E quando eu me tornei professora, hoje eu conversava com um grupo de colegas de trabalho, que quando eu decidi ser professora para fazer diferente daquilo que muitas outras pessoas fizeram comigo. Então, eu tento, da melhor forma, alcançar o meu aluno para que ele veja que educação é o caminho mais seguro. No meu caso, na minha casa, é o único caminho que faz com que a gente possa
construir a nossa vida e conhecer quem nós somos para continuar seguindo nesse mundo tão interessante. Professora Flor, muito se fala sobre a profissão do professor ser desvalorizada no Brasil. É claro que quando as pessoas falam sobre isso, levantam essa questão, eles estão se referindo à questão do financeiro, do lado financeiro. E, de fato, no Brasil tem essa desvalorização, o professor precisaria receber mais, a gente sabe disso, todas as pessoas praticamente fazem parte desse consenso. Só que, no que diz respeito à valorização também, assumindo outros aspectos dessa palavra, como é o feedback dos pais e dos alunos que a senhora acompanhou ao longo desses anos de professora? Já tem um tempo que eu estou na educação. Aqui em Canaã, eu estou desde 2015, que eu me tornei canaense. Nasci no Maranhão, fui criada no Pará, em Belém, propriamente dito. E hoje eu sou canaense. Há 10 anos que nós somos canaenses, né? É minha casa, e aqui eu construí meu lar e não tenho pretensões de sair daqui. Uhum. Então, tu falaste que vai do contexto da palavra valorização. Óbvio que eu sempre digo que, por tanto que eu trabalho, eu deveria receber mais. Uhum. Por tanto que meus colegas trabalham, eles merecem receber mais. Uhum. Por tanto que a gente investe, porque a sala de aula é o menor dos trabalhos. Para mim, tá? Assim, para mim é um espaço de descanso. A sala de aula em si, eu com os meninos. Só que tem muitas outras coisas que sobrecarregam a gente quanto professor. E tantos outros desafios. A valorização ela passa a partir do momento que a gente sabe o que a gente quer com o futuro do lugar que a gente ocupa. Então, se eu quero crescimento econômico, social, cultural, é preciso sim investir em educação. E eu não tenho investimento em educação se eu não tenho um profissional com condições de trabalho, que se sinta respeitado, que se sinta valorizado, no sentido até de ser ouvido, de ser cuidado. Uhum. Eu tenho dito, quem é que cuida de quem cuida? Porque a escola hoje ela assume múltiplas responsabilidades. Eu tenho muito medo de atribuir à escola uma responsabilidade que é da minha casa. Uhum. Então, eu sou mãe. Eu preciso ter esse primeiro cuidado, esse primeiro olhar para os meus filhos, porque eu também sou professora. Então, a desvalorização ela não se dá só da profissão, né? A desvalorização ela se dá em olhar o outro e respeitar o chão que ele pisa, o espaço que ele ocupa. E nós, às vezes, seres humanos, contribuímos para isso, principalmente quando nós não acompanhamos nossos filhos, nossos familiares, né? Não adentramos a escola, a gente só vai, normalmente, à escola para reclamar de alguma coisa. Às vezes, nós, escola, também erramos, que nós só chamamos o pai para reclamar de alguma coisa. Está na hora de reverter esse papel. É preciso chegar e ressaltar o que nós temos de bom, né? Porque a gente ressalta muito o que tem de ruim. Talvez por isso que apareça mais, né? Mas é óbvio que a questão salarial, é óbvio que as condições de trabalho, é óbvio que os problemas que a gente acarreta nessa profissão, eles são assim indescritíveis, né? São muitos, né? Mas isso, para mim, enquanto profissional, ainda não é o suficiente para me fazer desistir da minha sala de aula. Tá para nascer o ser que vai me tirar desse chão. Olha, nós temos um vídeo que chamou a atenção, né, do Brasil, com você, né, se emocionando pelos seus alunos, um ato assim memorável, acredito que ficou marcado não só no coração daqueles alunos, né, mas de todos os alunos. Então... Quanto tempo eu não vejo esse vídeo, cara? Vamos Por que você tá feliz atrás? assim? Ai, amiga, meus alunos estão passando de festa, porra! Quando eu estudava, assim, dificilmente tu tinha alguém para te empurrar para frente. Entendeu? Às vezes a escola mais parecia um palco de derrota do que de conquista. Porque é muito difícil tu ouvir alguém dizer, eu não sirvo para nada. E você apostar e dizer, não, serve sim, para mim você é muita coisa. Então, para mim, eu tenho duas certidões de nascimento, a minha e o meu diploma de nível superior.
Isso fez toda a diferença na minha vida. Até como as pessoas te olham faz a diferença. Além de ser pobre, que a gente bem humilde na época, é mulher numa sociedade preconceituosa, negra, deficiente, no mínimo tu tem que ter educação, cara. Educação é a tua resistência. Eu digo para os meus alunos que é o maior ato de rebeldia da vida, é você estudar. Então eu dizia que eu ia ser professora, que eu ia ser uma professora diferente de todos os professores que não me viam na sala de aula. E eu ia ser uma professora para valorizar todos aqueles professores que me deram as mãos. Entende? Hoje eu sou... Todo dia pode acontecer o que for na minha sala, mas é uma motivação a mais para eu estar lá no outro dia. E ver que deu certo, sabe? Que vale a pena, nada vai mudar isso. Ninguém vai tirar o que eu me tornei depois da educação. Que alegria é essa, Flor? Por que você tá feliz assim, Flor? Ai, amiga, mas elas estão passando no Unifesp, porra! A escola pública, amiga, só a gente sabe. Eu quero chorar. É um dia normal, né? Um dia normal, e aí eu fui para um atendimento lá na clínica da Alessandra, de estética, que eu faço acompanhamento com ela lá. Como eu sempre ficava no telefone, ela ficava zangada. Ela disse, hoje não tem telefone. Então, quando eu terminei todo o procedimento, que dura em média 1 hora e meia, aí eu peguei o telefone e aí eu vi lá um monte de mensagem. O que está acontecendo? Passou! Ai, meu Deus, o que está passando? A Nataliane passou! Aí foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 alunos. Dos 20 e 22 que se inscreveram, 10 fizeram a prova, 6 passaram. Então, assim, foi muita emoção. Né? Foi muito linda! A gente vê, né, o nome deles ali, é uma vitória. A Unifesp, ela lançou o edital, aí eu convenci meus alunos a se inscreverem por uma brincadeira. Eu disse, olha, a Unifesp abriu o vestibular e a gente vai fazer. Aí, não, professor, a gente vai fazer não, que negócio é de fazer, a gente não passa no negócio. Passa, meu filho, tu passa assim. Bora fazer o seguinte, quem só se inscrever vai ganhar 1 ponto. Quem se inscrever e fazer a prova, eu vou dar 2 pontos extras. E quem passar, eu vou dar 10. Ainda vou convencer os outros professores a dar 10 também. Aí nessa brincadeira, é verdade, eu vou me inscrever. Então, bora se inscrever. Eles se inscreveram de verdade. Em média, uns 20, 22 alunos se inscreveram. E nós montamos um grupo. Então, quando saiu o resultado, eu vi muitas mensagens no grupo. E aí que eu fui ver, né? O que está acontecendo? Porque saiu edital de classificação. Aí eu, que edital, menino? Aí, Juvenal, o que está acontecendo? Aí ele, professor, olha aí. Aí mandou o edital. Aí tá lá, aprovados na Unifesp. Eu falo dos meus alunos, eu sou suspeita, porque eu sou muito emocionada por eles, entendeu? Então, eu sei de onde eu vim e o que a educação fez na minha vida. Então, foi o que eu pensei, eles vão ter uma vida igual ou melhor que a minha. Então, o primeiro passo eles deram conta, estar lá. Já é muito difícil terminar o ensino médio. Terminar um ensino médio em período de pandemia, em escola pública, e adentrar uma universidade federal é quase surreal, entendeu? Então, eles conseguiram, cara, eles conseguiram. Ai, caramba! Eles conseguiram. Pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se tu não tiver possibilidade para te ver e conseguir crescer numa família que veja que educação é a única saída, é a única garantia, não vai valer tudo que tu tem. Eles dizem, a senhora mudou a minha vida. Eu digo, não fui eu, filho, foi você, resultado do seu estudo, eu só fiz o meu trabalho. E é isso, eu só faço o meu trabalho. Do meu jeito, né? Tem uma aluna que me deu o melhor adjetivo do mundo, acho que é perfeito. Eu sou inconformada. Eu sempre acho que tu pode me dar mais. E eu vou atrás desse mais. Todo mundo tá dizendo não dá, eu digo que dá. Enquanto eu não esgotar todas as minhas estratégias e energias e eu provar que não dá, eu digo que dá e eu tô lá. Tem muitas pessoas que estão lutando por outras pessoas aí fora. Eu não só faço o meu trabalho,
Eu faço o meu trabalho com tudo que eu tenho de melhor. São vidas. É um jogo, né? A vida é um jogo. Um dia você ganha, um dia você perde. Entendeu? Então, eles venceram... eles venceram todos os jogos. Eles venceram todos os jogos, você entende? Só quem sabe o valor da vitória é quem está batalhando por ela. Entendeu? É muito bom o vídeo, né? Muito emocionante. É muito bom ver, Flor, que no final você se emociona, né? Em ver que o seu trabalho teve resultados, né? Muito bom. E Jamilson, eu acho linda essa dinâmica da pessoa que é transformada pela educação e volta ao mesmo lugar que um dia ela esteve para transformar também a vida das pessoas pela educação, para apresentar, olha, o que eu recebi e mudou minha vida, eu trago e trago de todo o coração. Eu acho que isso mexe muito comigo, saindo agora do protocolo, isso mexe muito comigo porque eu sempre acreditei no poder da educação também, embora tenha sido desmotivado até por alguns familiares, eu acredito no poder da educação e me identifico muito com a frase que a professora Flor fala sobre o maior ato de rebeldia num país que, infelizmente, pela negligência das nossas lideranças, muitas vezes, é um país semi-analfabeto, o maior ato de rebeldia é você procurar educação. Num país que existe alto índice de pessoas que não leem um livro por ano, ler um livro por ano é um ato de rebeldia. E é muito tocante o vídeo nesse sentido. Bateu muito em mim, eu não estou nem fazendo a pergunta, só estou saindo do protocolo mesmo para dizer que o vídeo me tocou de uma maneira especial. Sempre me toca, eu já vi ele algumas outras vezes também. Adriana Rodrigues. Olha, quando eu vi o vídeo também, eu me emocionei, até porque a gente também estava na lista, né, de aprovados. Então, eu fiquei muito feliz, né, em ver uma professora torcendo ali, comemorando pelos seus alunos, inclusive um dos seus alunos, que até você mencionou no vídeo, o Juvenal, também faz a faculdade com a gente. Então, a gente se emocionou. Acho que o Brasil inteiro se emocionou com esse vídeo, né, em ver que alguém faz aquilo por amor, que se dedica. A primeira coisa que foi feita foi incentivar. Vamos lá. Quem for vai ganhar um ponto. E qual é o aluno que não gosta de um ponto, gente? O aluno vai do Novo Brasil pro centro. Do ponto, né? Vou pegar na fraqueza. Também, assim, ver que ela já prepara os alunos para o nível superior, né? Porque, como ela falou, 1 ponto ou 2 já prepara os alunos para saber que os trabalhos da faculdade segue essa linha, né? Você precisa fazer digamos, 5 pontos, né? Cada trabalho vai valer 1 ponto, você terá que se esforçar muito mais. E ela fala assim, que eles venceram o jogo da vida, né? E a gente vê que, tipo no futebol, para os jogadores vencer, eles precisam ter um bom técnico, né? E no caso eles tiveram uma bela professora. Professora Flor, eu andei... Não pergunta nada não, menina. Eu andei lhe stalkeando no seu Instagram e dentre as descrições que a senhora coloca lá na sua bio, todas me chamaram a atenção, mas eu queria destacar uma agora. A senhora diz que acolhimento muda tudo. E a partir dessa afirmação que a senhora coloca na sua bio, eu quero lhe perguntar como é que se dá o acolhimento, por sua parte, como professora, daquele aluno que a gente não está muito interessado ali, ou alguém não motivou ele ainda ali, e às vezes até alguns outros professores dizem, olha, aquele cara ali é meio complicado. Qual é a sua estratégia de acolhimento para esse tipo de aluno? Primeiro que eu não esperava o vídeo. Eu já dou o choque, logo mudo de assunto. E é muito bom. Um abraço aí para o Razões de Acreditar que vieram, né, para fazer essa gravação. Foi na minha casa.
Eu continuo, antes de responder a tua pergunta, eu vou responder, e eu continuo brincando com meus alunos. Eles continuam ganhando ponto, se matriculando para fazer o Enem. Entende? Dessa brincadeira, eles se mantém até os dias de hoje. Essa viralização inteira se deu graças ao olhar sensível da Alessandra, ela que fez o registro. Inclusive, eu estava mais gostosa, amiga, eu tenho que voltar para poder ficar gostosa de novo, porque eu tô acabadinha, viu? Então, a Alessandra viu, né? Eu estava lá fazendo esse cuidado, e a Alessandra viu e fez o vídeo. Né? E acabou quando não conseguiu falar comigo, publicou, e depois que ela me avisou, aí já tinha viralizado. É culpa dela tudo isso aí. Então, um abraço para a Alessandra. Da Laser. Queremos você aqui. Ela é uma mulher fantástica. E aí, por que eu estou falando também da Alessandra, né? Porque quando tu chega num lugar... Qual o nome do estabelecimento lá da Alessandra? A Laser Depil, Canaã. Alessandra Oliveira. E quando tu chega num lugar que as pessoas te tratam bem, tu quer voltar? Sim. Se você chega num lugar e as pessoas te olham torto, viram a boca, já chega, parece que está morrendo, tu quer voltar? Não. A sala é a mesma coisa, gente. A sala de aula é a mesma coisa. Eu não dou aula sem um batom. Não dou mesmo. Levo minha bolsinha, tá ali, minha bolsinha de maquiagem, não deu tempo. Chego, coloco em cima da mesa, digo pro menino, anota aí, texto dissertativo argumentativo. Bota o celular aqui. Introdução. É a parte... Pronto. Aí, depois que eu fiz isso, quando não tem, porque às vezes não dá tempo da gente se organizar em casa, chegar, produzir e tal, né? Tá bacaninha lá, tá gostosa para os meus alunos e tal, né? Aí eu chego lá, digo, não vou dar bom dia para vocês. Eles já sabem. Aí eu faço lá e depois, quando eu termino, eu digo, pausa, gente, para aí. Bom dia, gente. Aí, como vocês estão? Bora lá. Olha, eu tomei banho. Começa... Entende? Então, tu quer estar bem num lugar que as pessoas te acolhem bem. As pessoas sempre me perguntam por que eu não vou em uma outra estética quando eu vou à estética. Porque o acolhimento que a Alessandra faz comigo me mantém na estética dela. Entendeu? Então, eu penso que o acolhimento que eu faço com o meu aluno dentro da sala de aula mantém ele dentro da sala de aula. Então, por que eu te digo que acolhimento muda tudo? Porque a gente não volta na porra de um lugar que trata a gente mal, velho. Exato. Entende? Então, a gente precisa... E isso a gente leva para dentro da nossa casa. Quantos de nós não passamos o dia todo fora e não queremos voltar para casa? Entende? Então, o espaço que o meu corpo está, ele precisa ser um espaço que me recebe, que queira me receber. Tem uma música da Kel Smith que eu gosto muito de uma frase que ela diz, se não te cabe, até parafraseando o Frida Kahlo, se eu não me engano, se não te tem amor, não se demore lá. Uma coisa assim, entendeu? Se não tem amor, o que eu vou fazer num lugar que não me quer? E, no meu ponto de vista, a sala de aula não é diferente. Então, eu vou para a sala de aula com tudo que eu tenho. Todos os dias me arrumo, amo colocar meus balangandãs, colocar minha terceira peça, e amarro o meu cabelo, e passo o meu melhor perfume. Eu estou trabalhando com pessoas, com vidas, que muitos deles, tudo que eles têm é a sala de aula. Entende? Então, lá eu sempre deixo aberto. Hoje eu até brinquei com meus professores, né, numa formação, e a gente conversando, e eu brinquei com eles. Me perguntam o que vocês quiserem. Porque eu não paro para ouvir alguém que eu não conheço, que eu não confio, que eu não respeito. Então, no meu primeiro dia de aula, os filhos da Adriana foram meus alunos. Primeiro dia de aula, eu deixo eles me perguntarem o que eles quiserem. Professores, se perguntarem o que não deve, tudo eles devem, a curiosidade deles. Quando eu me abro a perguntas, eu tenho plena certeza que eu não vou me ofender e vou dar essas respostas. Então, isso muda a regra, como você diz, quebra o protocolo de entrar, sentar, fazer chamada, direcionar o conteúdo, e acabou. Eu não sou uma máquina.
Eu sou uma pessoa, e pessoa precisa de abraço, pessoa precisa de afeto, pessoa precisa ser olhada nos olhos, pessoa precisa ser respeitada, precisa ser ouvida. Professor não é uma máquina. Aluno não é um objeto. Eu não sei mais que os meus alunos. Então, a gente troca saberes. Entende? Então, assim, o acolhimento, a maneira, né, como eu vou receber esse aluno dentro da minha sala de aula, faz com que ele permaneça lá. E quando ele não está, porque eu sou muito barraqueira, estou fazendo a chamada. Esses dias o menino foi lá arrumar o meu sofá. Te amo, Emerson. Cheiro. Foi quando chegou, abre o portão, é o Emerson. Eu digo, é tu, né, bonito? Pois é, hoje que tu vai me pagar o que tu me fazia na escola. Vou lá fazer a chamada. Fulano, fulano, fulano. Fulano está lá fora. Dou pausa na chamada, sai fulano, sai arrastando, é de 3. Esse vídeo pulando viralizou, ainda bem, meu filho, porque se eles vissem cada barbaridade que eu faço, sai arrastando o menino no corredor inteiro, assim, ó. Devolvo, coloco lá dentro da sala. Senta aí, menino. Volto para a chamada. Fulano, fulana, e presente. Agora sim, agora a gente está conversando. Mas eles sabem que eles podem contar comigo para qualquer parada. Entendeu? E Bacana. essa segurança faz com que eu saiba que eu posso contar com eles para tudo. Então, é mútuo. Bacana, professora. Eu quero pedir licença para os meus colegas aqui, só para fazer mais uma pergunta ainda nesse sentido. A senhora citou um verso de uma música da Kel Smith. Eu também tenho poesias, eu escrevo, tem uma que eu digo que não se demore num peito que só conhece o frio, justamente por causa dessa questão do acolhimento. E partindo nesse mesmo calor, assunto... né? Exato. Partindo nesse mesmo assunto ainda, professora, a senhora é uma mulher preta, como a senhora mesmo tem lá no seu Instagram também, e a senhora se apresentou para as pessoas e disse, eu também sou PCD. A gente sabe que a sociedade não é acolhedora ainda para pessoas pretas e pessoas PCDs, ou seja, a senhora está nesses dois aspectos que não são acolhidas ainda, por mais que a gente tenha visto algum desenvolvimento nesse sentido de acolhimento, mas ainda não é acolhedora a sociedade. Como foi para a senhora, levando em consideração essa falta de acolhimento que a sociedade tem para a pessoa preta e para a pessoa PCD, como é que foi o seu processo de ascensão social no estudo, levando em consideração essa sociedade que não está preparada ainda para pessoas pretas e PCDs? E eu digo que, se nós continuarmos pensando apenas no nosso umbigo e achando que eu tenho que dar conta da vida do outro, sem olhar para mim, sem olhar além e a quem, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Para começar. Entende? Então, assim, eu cresci, tenho um encurtamento no meu membro inferior esquerdo, né? Então, eu sempre digo para os meninos que, quando eu ando rebolando, assim, ó, pá, não é para seduzir eles, não, porque eu sou uma mulher casada e a mamãe não aceita devolução de marido. Não é por conta do encurtamento da perna, né? E isso te traz N limitações. Tanto que, às vezes, eu ando, quando eu vou passar muito tempo sentada, eu pego o livro, tanto que boto, que é para equilibrar o lado da porra da bunda, que é mais xoxa que a outra. Entende? Isso é uma limitação que, quando nós trocamos, eu disse, não, tu fica aí, deixa eu ficar na minha cadeira. Porque a cadeira me encaixou, senão eu não consigo ficar muito tempo sentada. E isso faz com que eu dê aula muito tempo em pé, né? Sempre apoio a perna na ponta da mesa, da mesa, né? Exatamente por conta para descansar. Então, foi difícil para eu me olhar e perceber que eu andava diferente. Porque eu era manca, eu era torta, eu era tafundo tarraso, eu era puta, eu era sem futuro, eu não queria nada com a vida. Entende? Então, são esses adjetivos que a sociedade, de N formas, te trazia. E aí eu comecei a dizer, não, peraí. Eu tive privilégio de ter pessoas no meu caminho que me deram as mãos. E uma delas é o professor Mário Cardoso, que me deu a possibilidade de estudar. Me ajudou nesse estudo, me acolheu dentro desse... Sofri muitos desafios, mas alguém me deu a mão primeiro.
né? E aí, nesse dar a mão, foi que eu fui perceber o quanto que a minha cor fazia diferença, o quanto que o meu andar fazia diferença, o quanto que as pessoas tinham sabe, o prazer de dizer que eu não chegaria em lugar nenhum. Foi nesses processos da vida. Entende? Tanto que, quando eu casei, né, sou casada, tenho meus filhos, tive complicação na gravidez por conta da deficiência, e, quando eu passei a usar o sapato adaptado, que eu uso aqui, ó, o sapatinho é mais alto, né, eu perdi o meu rosto, que as pessoas pararam de me olhar de cima, elas olham primeiro para o meu pé. E isso, no início, me incomodou muito. Mas eu venho estudando, e aí eu te pergunto, quem é a sociedade? O que essa sociedade tem para dizer que eu tenho que ser o que ela quer? Eu sou quem eu quiser. A sociedade não paga minhas contas, Charles. A sociedade não me olha nos olhos. Entendeu? Sensacional. Então, eu sou quem eu quiser. E eu decidi que o caminho que eu deveria seguir era aquele pautado em conhecimento. Então, isso mudou tudo. Quando eu descobri que eu era uma mulher preta e a força que eu tenho, que eu não vim do nada, eu tenho muita herança. Minha força, minha energia, minha alegria, ela não vem do nada. É um presente, eu estou vivendo nesse mundo agora porque outras pessoas antes de mim lutaram muito pra caramba para que eu estivesse aqui hoje. Entende? Então, quem é a sociedade para me apontar o dedo? Ela que olhe para si e me respeite, que ainda vai ter que comer muito pirão para chegar no chão que eu estou. É isso, sabe? E eu internalizo isso todo dia. Sensacional. A minha pergunta foi mais ou menos o que você falou, mas a pergunta é a seguinte: como que você descobriu a sua vocação para ser professora e quem te ajudou nessa caminhada? Cara, assim, é muito doido, né? Eu fui mãe adotiva muito cedo, com 11 anos, então a minha vida inteira eu fui babá, né? E acredite se vocês quiserem, as maiores atrocidades eu sofri de quem tinha dinheiro. Quem me defendia era o malaco, lá no meu setor. Eles que me protegiam. Iam me buscar na escola, me defendiam da gangue do outro lado da rua que queria invadir o meu setor, que protegiam a minha casa, que, na hora da porrada, ninguém entra aqui, porque sabia que eu tinha criança. Era essa galera que me protegia. Entende? Não era quem tinha dinheiro, condições. Quem tinha dinheiro só me deixava lá no chão, onde era para eles o meu lugar. Então, e a escola não foi diferente. A escola ela foi muito cruel comigo. Foi na escola que eu descobri o racismo. E uma das coisas que muito me entristece é que eu demorei quase 30 anos para entender que o que faziam comigo era racismo, velho. Fico puta da vida com isso, sabe? Que eu fui entender que o emprego que eu perdi por conta da minha cor era racismo. Que o cara olhou para mim, olha, até que para uma pretinha tu é inteligente, até que para uma pretinha tu é inteligente. O cara não fala isso para mim hoje, velho. Entendeu? Então, demorou muito para mim entender isso. E a escola ela foi o espaço que sempre me disse isso. E, um certo dia, eu queria ser professora de matemática. Eu sempre quis ser professora, porque eu achava gigante essa maneira, essa capacidade, que o outro tinha de fazer o outro aprender. Então, meus pais analfabetos, né? Meu pai tem pouco conhecimento, minha mãe está aos 70 anos e está estudando agora, né? É maravilhosa, minha mãe guerreira. E aí, mas eu venho de uma geração que eu sou a única que tem nível superior. Entendeu? Então, eu não quero ser um ponto fora da curva. E aí, o que acontece é que, na escola, numa aula de matemática, uma determinada professora, na 5ª série, que hoje é 6º ano, né? Me reprovou em matemática, e eu tinha 10. Assim, Só que eu não tinha 10, porque ela não me dava 10. E um dia ela disse que eu estava de recuperação, e eu não estava de recuperação, eu já tinha 9, e ela disse que eu estava de recuperação, me mandou fazer a recuperação. Eu fiz a recuperação e ela não me deu 10.
Aí eu peguei a prova, a minha prova, e comparei com a prova do colega. A minha prova tinha cálculo, tinha tudo, e o da colega só estava marcado. E a colega tinha 10 e eu não tinha. E eu perguntei para ela, chorando, não sabia me defender, não sabia nem falar, porque isso aqui já é depois de muita construção nessa vida, muita porrada. Ou tu aprende a te defender, ou tu é engolido. Entende? Então, eu questionei. Ela disse que pessoas como eu não chegariam a lugar nenhum. E aí eu fui chorar para a coordenação e tal. Eu sei que eu tive o meu 10. Nem precisava fazer recuperação, já estava aprovada. Mas eu tive o meu 10 pela mão da diretora, que na época era vice-diretora, não da professora. E acredite, eu fiz questão de esquecer o nome dessa praga, porque ela não representa a minha categoria. Ao contrário, eu tive professores como o professor Mário Cardoso, por exemplo, que pegava os alunos do cursinho em Belém, porque antes a UFPA era por etapa. Quem chegava na terceira etapa, ele não podia pagar os professores para ir para Belém, ele alugava uma casa, dava um jeito, bancava a gente com café, almoço, janta, lugar para dormir professor de 8 da manhã às 10 da noite, para nos dar aula. E isso fez com que eu estivesse aqui hoje. Então, eu tenho muitas referências ruins? Tenho. Mas eu tenho muitas referências boas. Tem a professora Elisa, que me levava a gente para o sítio da casa dela e colocava a gente para estudar, bancava tudo de alimentação. Porque pobre só o tempo todo, não tinha nem o que comer, muito menos para andar de ônibus. Entendeu? Mas que estavam ali. Então, a professora Reinilda, encontrei aqui no FLAC, a professora Aida. Foi uma das maiores emoções que o FLAC me deu, foi reencontrar minha professora e ela olhar para mim e ver que eu sou fruto do trabalho dela. Entende? Então, assim, um processo não foi fácil, mas eu estou aqui hoje para que eu possa olhar para os meus alunos também e dizer que eles são fruto do nosso trabalho. Incrível. Professora Flor, nós temos também os calouros ali. A nossa diretora vai estar colocando para a gente poder estar acompanhando a emoção, né? A gente poder ver o seu fruto, né? Através. Não, é o link. Esse aqui é o Black Talks. Também que foi o Black bacana. Talks foi bem bacana ali. O Instagram da minha escola. Olha aí. O nome dessa escola tem que ser Resistência até o Último Fio. Eita. E olha que o irmão Laura, ele teve aí muitos desafios, né? Desde o início. Uhum. A escola ela tem aí, desde o início, tem aí encontrado bastante desafios. Né? De estrutura, né? Que começou, todo mundo chegava ali, era difícil, porque são só 2 escolas para uma cidade por porte de Canaã dos Carajás. Então, a maioria das escolas, das pessoas, acabavam indo para o Irmã Laura, né? Tendo que os professores dar um jeito, a coordenação, para que esses alunos não ficassem também fora da escola. Sala de aula. E esses rostinhos aí, como a Adriana Rodrigues acabou de dizer, são dos alunos que foram bem-sucedidos em vestibulares, no Enem, e passaram pelas mãos da professora Flor e de outros professores também. Inclusive, a gente quer mandar um abraço para todos os professores lá da Escola Irmã Laura, que, assim como a professora Flor, se empenharam para que esses rostinhos sorrissem assim, ó, lindos, como a gente está vendo agora. Notas da redação do Enem. Sempre foi um calcanhar. Quando eu entrei na escola em 2019, eu era professora de redação. Depois essa disciplina saiu, né, que era a Língua Portuguesa 2, e aí nós temos 5 aulas de redação, 5 aulas de língua portuguesa. Uhum. Nós viemos de uma pandemia, né? Nós passamos por um processo, alguns desses alunos ficaram sem professor por muito tempo, e quando eles chegaram no 3º ano do ensino médio, a pressão da sociedade vem, da família e deles também. Então, eu tento fazer com que a escola também não seja mais uma pressão. E a maneira de, entre aspas, pressionar possa ser mais leve. Uhum. Então, eu gosto muito de produção textual, muito. E aí, cada professor, dentro da sua área, tenta trazer da melhor forma o seu conhecimento para estar contribuindo com esse aluno.
A redação, ela é uma das minhas paixões, assim. Eu tenho um jeito estranho de ser na redação. Eu acho que eu tenho um jeito estranho para tudo, né? Estranho não, autêntico, originalidade, essa é a palavra. Um dia desse eu fui corrigir, passei um texto para eles antes dessa prova. Aí eu passei o texto e tal, aí eles me devolveram. Quando eu cheguei, eu fiquei muito zangada com o resultado do texto. Eu disse, espera aí, menino, vem cá tu. Tu vai fazer isso aqui. Tu, vem cá. Vai fazer isso. Tu, vem cá. Aí os meninos, professora, a senhora está passando uma recuperação diferente, uma atividade diferente para cada aluno. Eu disse, estou. E a senhora vai ler? Eu digo, tu quer apostar quanto? Senta logo aqui, tu vai ser o primeiro. Eita. Desafio. E aí a gente senta e vai, não tá bom. Aí até o Sandro que falava, ó, lá vem ela com essa caneta, lá vai. Tudo ela é assim, tudo ela é assim. Mas é uma maneira de estar acompanhando. Então, a gente teve boas notas. Esses são só alguns alunos que socializaram com a gente as notas. Nós tivemos boas notas no Enem, tá aí alguns exemplos. Nós tivemos alunos que já foram aprovados em universidades, né, públicas. Isso, para a gente, é muito gigante. Quando eu olho para os meus alunos, é o que eu digo, eu só fiz o meu trabalho, né, e da maneira que eu acredito que deve ser feito. Então, Flor, muito bom o seu depoimento, né, respondendo a nossa pergunta. Esse povo está me sabatinando nesse inferno, né? A sua jornada. E aí, essa professora, no caso, que te deu a nota 9, né? Ela acabou contribuindo com realmente o que seria o teu destino, a tua vocação, né? Que a gente vê que você é bem comunicativa. Então, na minha visão, você não poderia ser professora de outra matéria, a não ser uma área da comunicação. Eu bloqueei, Jamilson, você acredita? Eu bloqueei. A partir disso, eu tive um bloqueio na matemática. Eu nunca mais aprendi matemática, cara. E aí, isso fez com que me trouxe uma série de problemas, né? De outros problemas. E eu não entendia por quê. Houve um bloqueio na aprendizagem. E eu fui exposta na sala, sabe? É muito ruim alguém olhar para ti e dizer para ti isso na frente de todo mundo. Que pessoas como eu não chegariam a lugar nenhum. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala para uma criança também dentro da sala de aula. Exatamente. Tanto o professor, quanto o orientador, coordenador, quanto os colegas e, principalmente, a família. Né? Então, assim, as famílias, às vezes, eu encontro meus alunos destruídos, velho, por falas que magoam. Então, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado nesse falar com o outro, porque tudo afeta. Olha, professor, você falando sobre essa questão né, da fala, do poder que o professor também tem sobre ali os seus alunos. Eu com cuidado para não derrubar o fio, né? Olha, há um tempo atrás, um professor chegou para um aluno e falou para ele, né, que tudo que o aluno fazia foi tipo isso que a professora fez com você. Ele sempre tirou notas muito boas, né? Sempre era 9, 10. E aí a professora chegou para ele e falou, olha, ele respondia e trocava de atividade para poder corrigir, e aí os meninos colocavam errado e ela aceitava. Aí questionava e aceitava. No passar dos dias, eu vi as notas, né, caindo desse aluno, e ele chegou a questionar, né, sobre isso. Mas eu faço as atividades, minha atividade está certa, os alunos vão lá, pagam, colocam errado e tudo. E ela não aceitava que outro aluno, tipo, de outra professora, chegasse nela e tivesse o mesmo nível que os alunos que ela pegava do primeiro ano. Que essa professora, ela pegava aluno primeiro, aí ia para o segundo, ia para o terceiro, para o quarto, até o quinto ano. Ela acompanhava esses alunos até lá. Então, como ela era uma professora muito requisitada, né, esse aluno foi estudar com ela. E ele tinha notas muito boas, desde sempre. E aí, chegou lá, as notas foram caindo, né? Aí, chegou a questionar. Aí, eu falei, não, você vai ficar aí e você vai mostrar que você não é
o que ela quer que você seja. Você vai ficar aí, você vai observar, você vai fazer toda a atividade, porque você é inteligente, você já demonstrou isso desde o primeiro dia de aula. Você nunca teve um declínio, você vai ficar e vai mostrar. Aí, lá nessa escola, eles tinham uma data que eles colocavam os alunos, os melhores alunos, no painel. E esse menino chegou a ficar um dos melhores alunos. Só que eu falei para ele, tá vendo? Foi bom você ficar aí. Eu tinha o poder de tirar, mas eu falei, você vai ficar aí para você mostrar para ela que ela não pode fazer isso com os alunos dela. Só que esse aluno ele ficou com traumas disso, entendeu? Na escola ele não regrediu, né? Ele continuou muito bom, mas questões de saúde mesmo, entendeu? Até na fase já dele adulto, ele traz. Depois disso, antes ele chegava muito cedo na escola. Os videotécnicos reclamavam, olha, por que esse menino veio tão cedo? Ele gostava muito. E do meio para o fim começou a reclamar, eu estou com dor de barriga, e vim embora. Já não era um lugar que ele se adaptava, já não era um lugar para ele. Ele já não se sentia mais acolhido, já não se sentia bem. Entendeu? Então, o professor ele tem esse poder sobre o aluno também. Assim, uma das coisas que às vezes as pessoas precisam parar, sabe, Adriana, para pensar também, é que ninguém acolhe esse professor. Sim. Entende? Quando tu trabalha com adolescente, tu ainda, vamos lá, ainda fala, mas quando tu trabalha com a criança, é mais difícil. As crianças, elas precisam de mais energia, elas precisam de ali ter mais atenção o tempo todo. E aí acontece que também no ensino médio tem um abandono dos pais em relação aos filhos na escola. Porque se entende que o menino ele já dá conta de ir para a escola sozinho, ele já sabe se virar, já babá. E não é. É a parte mais perigosa da vida. Então, você, pai aí que tem um filho adolescente, essa fase é a fase mais difícil. É a fase do conflito. É a fase de colocar os conceitos que foram aprendidos lá atrás. É a fase de saber quem se quer ser da vida. E aí a sua participação nesse momento na vida desse menino ela é fundamental, entende? Então a gente também, professor, não tem essas formações. Não formam a gente para paciência, não formam a gente para olhar o outro. Hoje que se fala de competência socioemocional, mas a gente só tem a cobrança, pô. Sim. Aí tu imagina um cara que trabalha em 2, 3 escolas, né, que tem família, que precisa... Nem tem vida, velho. Nem tem vida. Entende? Então, assim, é preciso que o professor tenha muita atenção com o aluno, mas também é preciso que a escola tenha muita atenção com esse professor. Porque o sistema está sucateado, e aí isso não é novidade para ninguém, entendeu? E aí a gente precisa, volto a dizer, olhar esse professor com mais cuidado. Porque, se eu não cuido de quem cuida, esse cuidador adoece. Para o sistema é muito fácil, ele substitui. E a pessoa que está lá quer dizer que eu sou um mero o quê? Entende? Então, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, até com a profissão. Sim. Porque, às vezes, o professor ele também está adoecido e também dá para a criança aquilo que ele tem. Alguém que tem o papel de humanizar... Às vezes está sendo alvo da desumanização. Exatamente. E tu não pode dar uma coisa que tu não tem. Exato. Eu sou de acordo também. Tem que olhar com um olhar mais cuidador para o professor também. A gente precisa disso também. Flor, quando você chegou aqui, né, a gente começou um bate-papo, né? E a gente... Lá vem! A gente acabou falando, né, que a gente tinha sonho de ser professor. Eu falei, a Adriana falou... O Charles, inclusive, é formado em Educação Física, né? Eu quero saber, no caso, como você faz o seu planejamento para dar as aulas e como que você lida com as renúncias que você tem que fazer. Nada. Olha, mentira, gente. Tudo que eu sei não nasce do nada, né? Eu não durmo, vem. Eu estava lendo um livro esses dias e encontrei um marca-página que foi do Pedro, um professor nosso que é amigo, que já virou estrelinha lá no céu, né? Nós perdemos ele para a Covid. E aí o Pedro dizia assim na prova, que o menino ficava lá olhando para o céu, assim.
Eu dizia, bora, meu filho, faz, mano, a tua prova aí, porque o anjo do saber não vai descer pra soprar no teu ouvido, não. E assim, o anjo do saber não vem do nada, que, pá, olha, a Flor faz assim, hoje, amanhã, viu? Não, tem que sentar a bunda e estudar, velho. Não é pouco, não. É investimento profissional que muitas vezes sai do nosso próprio bolso, ou todas as vezes, né? A gente acaba fazendo para ter uma qualidade melhor. Quando eu faço planejamento, Jamil, já estou há algum tempo com o 3º ano, mas eu não gosto do planejamento do ano passado, porque eu não gosto de repetir a mesma coisa, porque me incomoda. Pode ser uma qualidade, mas também pode ser um defeito, né? Eu gosto de ouvir meus alunos. Em alguns espaços que eu já trabalhei, eu precisei entregar o planejamento com muita antecedência. E aí, no meio do caminho, não estava funcionando. Eu planejava uma coisa, pensava uma coisa. E eu também descobri ontem, numa formação com a psicóloga Poliana, adoro, ela é ótima, que eu tenho problema com a frustração. Então, eu não sei ser frustrada assim, quando se trata do meu planejamento. Uhum. Eu fui lá, sentei, planejei, quero isso, quero aquilo, de repente deu tudo errado. Eu demoro um tempo para digerir isso. Isso me chateava também dentro da sala, entende? Aí, com o tempo, a gente vai aprendendo, né? Vai estudando, vai ganhando algumas habilidades aqui, outras ali, né? E aí eu consigo dividir com o meu aluno o planejamento. Eu pergunto para ele o que eles querem aprender. Simples. Penso a estrutura de todo lá que vem, obrigatório do currículo, que eu sei quanto profissional que ele precisa. Só que, de repente, eu posso querer que o menino cante uma música, ele não sabe cantar, mas ele sabe dançar. Aí, então, o planejamento, para mim, ele é muito flexível. Né? Ele é um norte, o livro, ele é um suporte. Quem vai definir como vai se dar as relações é a minha turma, e nenhuma turma é igual. As pessoas não são iguais. Entendeu? Então, quando eu faço meu planejamento, eu pego, coloco o que eu quero que os meninos aprendam minimamente, quais habilidades que eu quero que eles desenvolvam, né? E que estratégias, os conteúdos que são lá obrigatórios, e eu pergunto o que mais eles querem aprender. O ano passado, o aluno me disse, professora, eu queria aprender escrever os porquês. Uhum. Aí eu peguei, não estava lá no material. Aí eu peguei e coloquei, trouxe umas atividades para a gente discutir os porquês. Né? Pego muito exemplo deles. E aí, a prática, algumas coisas eu já deixo porque são obrigatórias, precisam ter o direcionamento. Entendeu? Mas, assim, eles me dizem também o que eles querem fazer. Aí a gente, uma roda de conversa. Pronto, vai lá para a roda de conversa. Professora, a gente queria sair para ir a algum lugar. Então, pronto, bora sair para ir a algum lugar. A gente queria ir. Não, então, bora colocar aqui. Isso faz com que eu não decida a vida dos outros. Como é que eu vou planejar a tua vida sem te ouvir? Na minha concepção não existe isso. Uhum. Entendeu? Eu posso planejar a minha vida. Mas eu não posso planejar a vida de vocês a partir só do que eu quero. Mesmo que eu tenha um nível, em relação aos alunos, de conhecimento, de formação maior. Então, esse planejamento ele é dividido. Né? E aí eu sempre trago também para avaliar o aluno aquilo que eu vejo que ele tem condições de me dar. Que eu consegui ver que eles aprenderam bacana. E o que eles não conseguiram, eu vou lá atrás, corro com eles, sento com... Eu tenho muita paciência de sentar com cada um. Obrigada. Com cada um, sabe? Para a gente rever as coisas. E tem uns que não querem? Tem. Aí eu vou lá do meu jeito. Entendeu? Aí dou um cheiro, faço um cafuné, chamo ele para a gente tomar uma água, bater um papo reto. E daí ele me diz o que está acontecendo. E eu nunca digo o que é que está acontecendo. Eu pergunto o que eu, Flor, posso fazer para que você melhore. Aí ele diz, eu quero que a senhora faça isso. Aí eu faço. Isso é combinado e eu cumpro. Agora você também vai ter que me dar aquilo que eu estou pedindo. Qual é a sua parte? Aí ele diz. Então, eu dou o que eu prometi e cobro o que ele me prometeu. E todo mundo ganha. É muito bom, né, Flor? Então, eu estou te falando, sou desajustada, meu filho. No caso, você faz aquele slogan, né? O pessoal até usa na política, né? Precisamos ouvir as pessoas. Todo mundo gosta de ser ouvido, né? Poder falar suas dores, desabafar ali como é que está sendo. Eu acho que eu também vou precisar da tua ajuda, porque até hoje, sempre eu faço concurso, sou concurseiro, né? Uhum. E nos concursos todos caem os 4 tipos de porquê.
E até hoje eu nunca consegui decorar. Não é para decorar, eu vou te ensinar depois, meu filho. Tá Não vendo? vai esquecer. Eu não perdi a oportunidade. Olha, né, já Luci? tem uma turma perco formada tempo. aqui. E a gente já colocou muita coisa sobre essa mesa aqui hoje, né? Muitos temas. A nossa diretora aqui que diz a hora de terminar, mas eu queria entrar num assunto aqui, professora, que a educação ela humaniza também a gente. A importância do conhecimento é que humaniza. Quando está faltando conhecimento de qualidade na sociedade, essa sociedade se radicaliza. Se radicaliza. E esse conhecimento que humaniza prepara a gente para aceitar os seres humanos nas suas mais diversas formas de viver em sociedade. E, nesse sentido, a senhora faz parte de uma iniciativa muito importante, que é o Instituto Afrogem. Quase a palavra não sai, meu Deus do céu, engasgando aqui. E eu queria que a senhora falasse um pouco para nós sobre o Afrogem, o que pretende. Beleza. Eu tenho dito que o Afrogem ele tem sido para mim, enquanto pessoa, para minha casa, porque é meu esposo e eu, né, e nossos filhos que fazem parte, a nossa base assim para fortalecer o nosso conhecimento em relação a quem somos. Então, veja, eu estava falando de ouvir o outro. Assim como eu não posso planejar uma vida do outro sem ouvi-lo, eu não posso condenar o outro a partir da vida que ele leve se eu não contribuir para ela ser melhor. Entende? E o Afrogem, ele nos traz essa responsabilidade de levar conhecimento, de colocar, plantar sementinhas para que as pessoas elas se reconheçam, se aceitam, se defendam, não só a ela, mas como ao outro também. Então, a iniciativa, o nosso instituto, ele visa aí trabalhar nessa questão da garantia de direito, de pensar política pública, de traçar diálogos bem no quesito educacional mesmo. Dia 6, agora, a gente tem uma formação interna para falar sobre diversidade, para a gente compreender isso, porque eu não posso falar de uma coisa que eu não sei. Eu não posso falar do Charles a partir do olhar julgador do Charles ou dos outros, porque alguém me disse que o Charles é assim. Quantos de nós já ficamos zangados sem nem conhecer uma pessoa porque alguém disse que era assim, aí quando a gente chegou lá não era, a outra estava equivocada. Entende? Então, é importante a gente parar de condenar. O que eu posso fazer para que você se entenda como um homem preto? O que isso impacta na sua vida? O que isso vai mudar? Quanto à sua orientação sexual, é sua vida. Eu tenho que pensar estratégias e políticas, quanto sociedade, quanto profissional, quanto ser humano, quanto defensora do que a gente defende, que possam melhorar a tua qualidade de vida. Então, a nossa luta é para que as outras pessoas tenham condições de viver minimamente seguras, né? Elas não precisam sofrer retaliações, né? Nem dos outros e nem de si mesma. Porque quando os outros te atacam é uma coisa, mas quando tu te mutila, tu te ataca por conta dos outros, aí é bem mais difícil. Entendeu? Então, o Afrogem ele é um instituto que vai discutir tanto a questão da negritude, quanto e todas as suas variações, quanto a questão LGBT. Né? A minha luta da negritude sou eu, minha casa. Estou falando de mim. Uhum. Né? Mas, quando eu falo do LGBT, é porque eu sinto a dor dos meus alunos. E eu te garanto, dói muito. E eu não consigo ouvir calada. Eles se machucam. E eu não posso ser conivente com isso. Então, qual é a maneira que eu posso pensar em alguma forma de ajudá-los, além da educação? Pensando com outros grupos, né, outras pessoas, estratégias para que eles consigam se fortalecer. Porque, quando eu me fortaleci, eu passei a questionar a sociedade. Então, ele precisa se fortalecer para saber qual é o lugar que ele ocupa nessa sociedade, quem é essa sociedade, e está muito além do que o olhar do outro.
entende? O Afrogen, ele é uma iniciativa, eu digo que revolucionária em Canaã, que ainda tem muita dificuldade de discutir essas duas temáticas. Inclusive, eu até convido as pessoas a assistirem o espetáculo Abaeté, que estava lá na Casa da Cultura, eu não sei se ainda vai ter algum outro dia de espetáculo, hoje eu estava lá com os professores da escola, do meu grupo de linguagens, que estava tratando exatamente sobre isso, sobre essa questão da identidade, né? E o quanto que a gente percebe nos alunos a dificuldade deles se olharem, se aceitarem, se respeitarem e não deixarem seus corpos serem violentados. Professora Flor, e você é mãe, trabalha fora e cuida de toda uma geração aí na educação. Quais são as dificuldades que você tem que superar para poder estar com esse sorriso todos os dias, compartilhando seus conhecimentos com os seus alunos? Cara, Celso, eu sou muito feliz, velho. A partir do momento que eu parei a não ligar para os outros, nossa, parece que eu tirei um peso, eu tirei um prédio inteiro das minhas costas, sabe? Se o outro vai se mandar, tem uns espaços que tu sabe que tem que entrar, tem que sair, vestir e tal, isso é. Mas de eu ficar pensando por que o outro vai dizer, porque eu sou extravagante, porque eu sorri muito alto, porque eu ando no meio dos meninos, porque eu uso roupa assim, eu uso bolão. O problema é dele, meu filho, ele que lute. Entende? Então, isso me ajuda muito. E hoje também eu falava com o meu grupo de professores, lá da Irmã Lara, oh, meu Deus, esses professores são muito guerreiros. Pessoa guerreiro pra porra. E aí, eu dizendo para eles o seguinte, que eu tenho uma casa muito tranquila, cara. Eu vim de um contexto educacional de muita violência, eu peguei muita porrada, peguei porrada na escola, apanhei de palmatória, fiquei com orelha de burro no canto porque eu perguntava demais, né? Então, assim, na minha casa, qualquer reclamação era taca. Eu sempre brinco, né, que é uma pedagogia do cala a boca. Onde tu estava? Cala a boca! Não me responde! Aí dava um nó na minha cabeça. Por que ela está me perguntando, meu Deus, essa mulher? Entende? Então, bate, fica calado. Eu te bato porque eu te amo. Entendeu? Te bato porque me ama? Como assim? Porque a vida vai te bater. Então, assim, não funcionava na minha cabeça. Então, quando eu me tornei mãe, né, mãe adotiva, eu errei muito com meus sobrinhos. Eu era uma menina de 11 anos que passei a adolescência sendo mãe. E adolescente lá sabe ser mãe, não sabe nem ser adolescente. Entende? Então, aí eu fiz muita besteira, bati nos meus filhos, vergonhosamente, eu bati nos meus sobrinhos. Chamei palavrões, com raiva para eles. Que era um reflexo, né? Eu só reproduzia aquilo que eu recebia. E aí, quando eu entendi, depois que eu me tornei professora, lá na educação infantil, que eu comecei a ver os reflexos dessas famílias que faziam com seus filhos, o reflexo desses meninos dentro da sala, aí foi que eu fui perceber que o que eu estava fazendo era errado. E aí, um dia, eu chamei a minha mãe para o saco. Sente aqui, mãe, bora conversar nessa parada. Por que diabo é que a senhora me bate tanto? A minha mãe só me deu o que ela recebeu. Entendeu? Aí eu disse, não, mãe, eu vou construir minha casa quando eu casar. Se um dia eu casar e tiver filhos, eu vou fazer diferente. E aí foi a partir daí que eu mudei o olhar com meus sobrinhos, né? Já lá para os meus 20 anos, mais ou menos, né? E tem 20 anos que eu não levanto a mão para bater em ninguém. Sabe? E aí eu fiz um trato com o meu divino, com o meu sagrado. E aí de não levantar as mãos para bater. As minhas mãos, elas foram feitas para contribuir, não para destruir. E aí, na minha casa, é muito tranquilo. Então, eu não bato nos meus filhos não apanham. Vira e mexe, eu me estressava, dava os gritos, até isso eu parei. Porque eu entendi, ao longo dessa vida, que também é uma violência. E gera um impacto. Tenho uma filha autista, então, ela chorava muito, e quando eu percebi isso, que eu aprendi isso, também eu deixei de lado. Entendeu? Então, eu tenho uma casa muito tranquila, não tenho esses problemas
que normalmente os casamentos têm, de ciúme, de não saber quanto o marido recebe, não pode sair com fulano, não pode olhar para ninguém, não pode vestir essa roupa, não pode... Essa coisa não tem na minha casa, não, filho. Graças a Deus, porque amo meu marido, é o melhor, é o homem mais incrível do mundo, entendeu? Um profissional exemplar, gigantesco, um pai extraordinário. Então, assim, eu sou muito livre. E tudo isso eu levo para minha sala de aula, então não tem como tá. E o dia que eu tô puta, que eu tô zangada, que alguma coisa deu errado, eu chego lá e digo pro menino, hoje eu tô puta. Mano, hoje eu não dormi. Hoje o moleque acordou 2 horas da manhã, eu tô acordada até agora. Ontem, eu conto para eles, eu divido. Às vezes eu não tô bem, e aí eles me acolhem, eles me abraçam, eu choro com eles. E aí eles, não, professora, hoje bora pegar mais leve. Aí eu digo, não, eu preciso. Não, professora, calma, a gente faz. Entendeu? Então, eu recebo aquilo que eu dou. Então, não tem esse problema. Então, para mim, é natural, assim, entendeu? E se eu parar de sorrir, meu bico fica desse tamanho. Né? Bacana. Professora Flor, você também participa de vários eventos, né? Temos fotos também de você na Unifesp. Ah, meu Deus! Temos fotos, temos um vídeo lá, você na Casa da Cultura também. Tem uma foto aí com os alunos na Unifesp. Aqui foi na Casa da Cultura. Foi na Casa da Cultura, no primeiro Black Taos. Olha o Wanda, esse feio, velho. Olha, esse de amarelo é meu esposo, lindo, gostoso. Te amo. Magno, né? O Carlos Magno, a Laicinha. Foi bem bacana esse dia. Inclusive, eu tô com meu irmão anel, ó. Olha aí, só para comprovar. Aqui foi também no Black Talks. Foi dividir a mesa com o Carlos Magno para estar discutindo essas questões em relação à negritude, né? Foi... que eu sou, meu Deus, eu sou muito barraqueira, né? Pode soltar. A pessoa parece que o tempo todo tá brigando. É por isso que eu não gosto, entendeu? Olha não der para as pessoas negras a condição de adentrar, porque se a gente perceber, a maioria do público negro vem de onde, gente? Da escola pública ou privada? Pública. Entendeu? E aonde é que a gente vê o sucateamento da educação? Na escola pública. A professora já fala com raiva, né? Às vezes eu fico puta mesmo. Tô nem aí. Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Quando eu digo que eu sou fruto de muitas mãos, isso é muito importante. Essa senhorinha mais branquinha aqui, de vestido florido, ela é minha mãe biológica. Né? Minha mãe biológica. Ela é uma guerreira. Minha mãe eu tive o privilégio de estar com ela de novembro, foi embora no domingo. Voltou para casa, que ela mora no Maranhão. Essas duas moças da ponta, cada uma é filha dessas... a Vanessa, da mãe Leia, que é a de roxo, e a Lorena, da mãe Noemi. Por que eu chamo essas mulheres de mãe? Porque eu não tinha o que comer, não tinha onde morar, não tinha onde dormir, não tinha porra nenhuma na vida. E eu precisava estudar, e elas me acolheram na casa delas. Né? Me acolheram. Eu lembro que a gente dividia uma cama de solteiro, velho. Eu e a Lorena, assim, uma do ladinho da outra. A Vanessa, eu não tinha computador na época, e a Vanessa a gente revezava. Ela estudava até meia-noite, meia-noite e meia, e eu dormia. E aí, depois de meia-noite e meia, ela ia dormir e eu ia estudar. E foi assim que eu consegui chegar aonde eu estou hoje, por fruto dessas mulheres que também são mulheres pretas e guerreiras que me acolheram e me sustentam e são as minhas mães. Está faltando mais uma, que eu tenho a mãe Helena, que é a mulher do meu primo, que é a minha base de educação. Essa mulher é uma pedagoga incrível. E a mãe Arlete, que me colocou na casa dela sem nem me conhecer. Eu acho que tem também uma da Unifesp, Marinês. Eu nem lembrava disso, gente. Olha, de onde é isso, gente? Do Instagram. Do Instagram, Aí, ali tá diferente, cabelo solto, que hoje a gente não vê mais. Não vê mais. Eu não usava, eu sempre quis usar turbante. Isso é uma curiosidade. Eu sempre quis usar turbante e esses colares, sabe? E eu não usava porque as pessoas me chamavam de macumbeira. Recente eu fiz um vídeo sobre isso. Né? E me chamavam de macumbeira. Tá. Flor, quando você chegou aqui, né, eu fiz um elogio ao seu estilo. E a gente quer saber, você pode falar um pouco desse seu estilo? Aí só continuando,
então, né? Isso. Aí o povo me chamava de macumbeira e tal, e eu ficava com vergonha. E aí eu não colocava o turbante, né? Não colocava o turbante, não usava meus cordões grandes, não usava. Porque pô, o povo já te olhava assim que tá preto, pobre, andando mancando, como falavam, né? Da macumbeira, meu filho. Aí complementava tudo. E hoje nós não temos essa... Na época, a gente não tinha essa discussão aberta que a gente tem hoje sobre negritude. Né? E eu não tinha me identificado ainda. Eu já sabia que eu era uma mulher preta, eu já tinha me reconhecido, né? Mas eu ainda não tinha conseguido usar os meus turbantes por vergonha, não de quem eu era, mas do preconceito, com medo do preconceito. E aí, depois, eu acabei deixando que eu estava falando que eu me desconcentrei, mas já voltei. Oferecendo lanche. Ele está me oferecendo um lanche e eu vou comer, que eu gosto de comer. Tá bom. Olha, ele está dizendo que é para eu ficar aqui, eu vou ficar aqui. Pronto. E aí eu acabei adotando, entendendo. Então, o turbante ele não é um turbante, não é um pano na cabeça, né? Ele é aqui a minha proteção, ele é a minha identidade, ele é a forma de eu me sentir bela. Eu me sinto horrível sem turbante, não gosto da minha cara, com o cabelo solto, eu gosto do meu cabelo preso, assim. Quando eu não estou com um pano na cabeça, não sou eu. E, com o tempo, tu vem fortalecendo tua identidade, entende? E aí, os colares, eu gosto de muitos colares. Sempre que eu vou para um lugar, eu peço proteção para Deus, eu peço proteção para todas as forças do bem. E aí eu gosto muito desse colar de lua que eu ganhei quando viralizou o vídeo, que saiu a entrevista no Fantástico. Eu ganhei da Beth com a Jéssica. E eu tenho essa... E ela nem sabia, mas eu tenho essa imagem tatuada no meu braço. Entende? Que é uma maneira de dizer que eu só reflito a luz que eu recebo. Então, quando eu vou para algum lugar como agora, eu não sei quem está me ouvindo, eu não sei o que iam me perguntar. Então, eu vim de coração aberto, mas eu preciso não me sentir sozinha. Isso é uma maneira de saber que meus amigos, as pessoas que gostam de mim, a minha família, também estão perto de mim. Então, o meu estilo, ele é o meu estilo porque eu me sinto bem, é o estilo que eu me encontro, é o estilo que me satisfaz, é o estilo que me faz, que fortalece minha identidade. Eu digo para o meu menino que é só olhar para mim, meu filho, que tu vai ver o preto assim do poder. Ai, professora. Te respondi? Sim, respondeu, porque quando você chegou, eu falei que gostei do seu estilo, né? E fiquei curioso, assim. Eu gosto de tudo muito longo, eu gosto de tudo muito grande, sabe? Bem colorido, né? Gosto do colorido, gosto muito do laranjado, do marrom, eu gosto do branco. Né? Antes, quando eu dizia assim, um dia desse eu estava na UEN e o cara passou assim, ele disse, moça, oi. Ele disse, a senhora pode fazer um trabalho para mim? Eu, hã? Ele disse, ela pode fazer um trabalho para mim? Aí eu estava conversando com uma outra pessoa, ela até parou, ficou lá esperando, assim, a gente, né, se protege e tal. Aí eu peguei e disse, não, acho que o senhor está... Aí a senhora não trabalha, não faz trabalho? Eu digo, olha, se o senhor quiser saber do meu trabalho, o senhor vai lá na Escola Irmã Laura, que eu dou aula lá. Aí ele, ai, meu Deus, desculpa. Então, antes, isso para mim parecia uma afronta, porque eu entendi que qualquer coisa que se relacionasse à pessoa preta ou religião de matriz africana era uma ofensa, era coisa do diabo, era isso, era aquilo. Hoje eu tenho uma outra compreensão, então não me ofenda. Eu amo meu povo de terreiro, eles são felizes, eu sou feliz, eles têm a fé deles, eu tenho a minha. Nem sei se eu tenho, né, mas eu tenho alguma coisa aí que me move e está tudo certo. Diretora, tem a foto da Unifespa? Eu acho que eu tirei naquele computador. Tá no Instagram dela. Esse povo tá revirando. Olha, eu acho que nós já temos que liberar nossa diretora também, né? Que o papo aqui tá bom, se for depender de conversa, nós passamos a noite inteira, que a professora Flor tem muita história para contar. Flor Pinto. Professora Flor Pinto. Professora, em algum momento da sua trajetória, assim, tem algum momento que simboliza a força que você se baseou para continuar os estudos, para se manter e chegar onde chegou hoje, né? Uma professora requisitada, uma professora que tem história, que ganhou o coração do Brasil?
eu sempre tive medo de entrar nas drogas. E hoje, quando eu perco meu menino para as drogas, isso assim, é uma dor inexplicável. Eu sei o que a violência causa. Eu perdi um irmão para as drogas. Eu perdi outro para o trabalho escravo, análogo à escravidão. Né? Então, a gente vem de muitas perdas. Olha o povo revirando a minha vida rápido. Olha. Então a gente vem de muitas perdas. E eu sempre tive... Eu não sabia, eu poderia saber o que eu não queria, não sabia se eu queria ser direito, sabe? Quanto profissão eu sabia que eu ia ser professora, mas as outras coisas não tinha muita certeza, mas eu sabia que eu não queria mais passar fome. Eu sabia que eu não queria mais usar roupa emprestada dos outros. E um dia eu perguntei para o professor de história, o professor Luiz Carlos, eu falei, professor, o que eu faço para ganhar dinheiro? Ele disse, minha filha, isso eu na oitava série, né, no ano hoje. Ele disse, minha filha, tu tem que trabalhar. Para te ganhar dinheiro, minha filha tem que trabalhar. Eu disse, não, professor, eu trabalho. Ele disse, você não trabalha. Você é explorada. É diferente. É por isso que a minha filha tem que estudar. Porque, se você não estudar, você vai continuar sendo explorado. Então, eu passei nessa experiência de casa de família, eu fui abusada, né? Eu fui agredida, eu fui assediada, eu fui humilhada. Então, isso eu sabia que eu não queria mais. Então, isso me dava energia para continuar estudando. A fome dói demais, gente. A fome faz a gente fazer muita coisa. Você vê seus filhos passando fome. Uma das piores memórias é quando meus sobrinhos falaram, mamãe, que eles me chamam de mãe, eu estou com fome. E eu disse, bora brincar de dormir? Quando você acordar, vai ter alguma coisa para comer. E eu me dei o luxo de sair para pedir. Entende? Porque eu tinha que dar alimento para essas crianças. Eles nem sabiam nada da vida. Então, isso eu sabia que eu não queria mais viver. Eu não imaginei que um dia eu ia estar onde eu estou hoje. Isso é consequência. Mas eu sabia onde eu não queria estar. E é o que eu sempre digo para as pessoas, você precisa saber onde você não quer estar. Então, eu não queria um relacionamento abusivo, um relacionamento violento, um relacionamento que o cara define a minha vida. Não queria isso para mim. Isso fez eu ter um homem gigante que eu tenho hoje. Entende? Eu não queria uma casa violenta, eu não queria estar passando fome. Eu posso receber num dia, no outro dia não ter dinheiro, mas o que eu gosto, o que meus filhos precisam, lá tem. Porque a fome dói, a miséria envergonha, maltrata, te desespera, te destrói, te desumaniza. Sim. Então, o que me fez estudar, o que me faz estudar é isso. Antes eu estudava para chegar ter minimamente a minha vida. Hoje eu estudo para que eu consiga manter a minha vida, para que eu possa dar possibilidade para os meus filhos, mas para que eu também tenha conhecimento para dividir com as pessoas, dizer, olha, porra, olha para mim, eu sou teu exemplo, olha para mim, vale a pena estudar, porque eu estou aqui. A escola pública não presta? Presta. Por 2 motivos. Eu vim dela e eu sou professora nela, então presta. Sim. Entendeu? E é isso. Isso me faz seguir todos os dias, me faz acordar todos os dias também. Olha aí. Vamos dar uma voltinha. Oh, meu Deus, lá vai o povo. Da professora. Olha, eu vou falando algumas coisas, eu vou falando sério, eu vou ficando bicuda. Ok. Mais para baixo um pouco eu tinha visto... meu caderninho do amor. Esse é o desenho que eu ganhei de uma aluna, ela que fez. Filhos, meus filhos. Príncipe e uma princesa ali. Meu esposo maravilhoso.
Aluno. Ah, mano, é o quê? Isso aí eu jogando peteca, moleque, o menino se matando pra jogar uma peteca lá. Bando de menino peba, não sabia nem aceitar a peteca. Eu digo, me dá aqui, meu filho, que não é... A menina de ladinho, assim, toda... Não é assim, meu filho, é assim. Peraí, me dá aqui. Abri as pernas, foi, levanta, olha lá, quando... Olha o Theo, tá vendo? É assim, meu filho. A mochila lá na porta pra dar aula, mas primeiro eu fiz o Theo, né? Conseguiu lá? Lógico. De boa. Mano, tá por fora. Eita. Ai, meu Deus. Essa foi uma obra que eu ganhei do The Black. Isso aí foi uma obra que eu ganhei lá da Escola Ouro Verde. Isso é o Prêmio Líder. A homenagem do Catinguelê. Eu fiquei muito emocionada, uma homenagem em vida. Fiquei muito feliz com o trabalho deles. Tem áudio? Não, acho que não. Vídeo, né? Eu sou professora... Nata, então... Ah, minha pitoquinha. Mano, eu tô revirando a minha vida. E a minha cara, né? Olha lá a galera da Flagem. O Matheus Matheus, é muito gente boa. Não, mano, Matheus, se fizer um negócio desse comigo, Matheus aqui não presta. Depois eu vim pensar de trazer... Mas a gente vai voltar para falar do Afrogen. Isso aqui foi muito legal, sabe? Esse lá na escola, ali no Papo Reto sobre ISTs, a gente fez uma parceria com o CTA, o Centro de Testagem e Centro de Testagem e Aconselhamento, né? E aí a gente fez uns panfletinhos e foi discutir com os meninos sobre ISTs, né? Que eu gosto muito, que é do Papo Reto. Falar mesmo de uma maneira muito aberta. Esse povo fica enrolando as coisas para falar, hein? Sim. Fala, minha filha, que o negócio não enrola, não. O mal não enrola para bater. E é muito importante, né? Mas a gente encontrou muitos desafios de pais que foram na escola reclamar, de maridos que foram reclamar. Mano, esse ali é o Vando que fica ensinando a mexer no Instagram, vive me esculachando. Olha. Todo dia tem que botar uma history. Eu não boto, ele me esculacha. Por isso que é bagunçado, assim, porque um dia eu vejo alguém assim que arruma. É um território que eu sou muito desajustada, sabe? E aí isso aqui eu não sei, eu sou muito bagunçada assim nesse sentido. Eu sou eu e esse é meu pai, olha, meu paizinho. 85 anos, meu velho. 85. Ah, mano, ele é igual eu. Minha mãe é toda lei, mas meu pai eu sou igual a ele, né? E aí vem. Legal. Isso que eu vi dos meninos. O Nicolas dançando, a batalha. Esses meninos são muito bons também na rima. Muito legal. Meu parabéns! Olha aí, meu quintalzinho, é meu mundo, minha casa. Tem um aniversário aqui também. Mano, esse aqui é muito gostoso receber. Gente, não tem preço. Aqui cantaram parabéns com violino. Quando eu entrei na sala, cara, olha, Giovana. Que legal. É natural. Gente, é muito... Não, você não tem noção, assim, o que esses meninos fazem comigo, cara. É indescritível. Professora Andri Kelly, minha professora, tá esperando de coração aberto. Vai lá com seu Santiago. Ai, meu pretinho. Gente, tem muita coisa que eu não leio. Olha a simpatia que eu fiz para ver se ganhava dinheiro. Não deu certo, não, Ellen. Não deu certo. Continuo lisa, mana. Amo meus filhos inseridos na leitura. Isso foi um dos propósitos da minha vida, eu alfabetizá-los. Nos espaços. Aqui... a Unifespa. Já tem uns 2 dias. Foi uns dias. 10 de novembro de 2023. 2023 foi quando eu fui... A gente foi falar do Afrogen, né? Que vocês foram orientar a gente como fazer, né? Como assessorar. Isso, foi muito bom. Essa é a galera aí, olha. Se a gente parar para pensar, a gente nunca anda só, gente. E professor sendo professor. Fui mandar o link aqui para Condeixa. Ela já me mandou, e aí já me encaminhou os textos. Aí eu... Ela botou, que legal. Eu mandei o link nela. Nossa, que legal. Ele, né? Ele
Nossa, que legal. Já me encaminhou os textos, aí eu mando assim que eu terminar. Pô, quando deixa a menina, mano, dá uma forra. Não, aí... Fica aí, não. Aproveitou, tipo assim, a Adriana tá online, deixa eu lá. Que legal, parabéns, ela. Que legal. Mas já me encaminhou? Já me encaminhou. Estão fazendo trabalho de você, mas já mandou a tua obrigação, né? Ai, e ele nem sabe que eu não estou dormindo de noite. É TCC, minha... Que coincidência. Mas é um processo gostoso, é uma experiência gigante. Eu digo que eu tenho 2 certidões de nascimento. A que eu tive quando eu nasci e depois a que eu peguei meu diploma. Fez toda a diferença, meu filho. Agora aqui eu sou uma preta, graduada, especializada, futuramente mestrada. Que bacana. Por aí vai. Doutorada, né? Doutorada. Eu digo nem que eu morro, me forme um dia, morro do outro, mas eu morro doutora nessa porra. Pronto. Eu digo pro meu marido, porque ele já tem o mestrado, né? Agora está se preparando pro doutorado. Tu vai ser doutor, porque eu posso até não ser doutora, mas eu vou ser mulher de doutor. Pronto. E a gente sabe que estudar não é fácil. O resultado dele é que é prazeroso, mas estudar não é fácil. Não. Principalmente quando você deixa para fazer isso na fase adulta. Né? Quando você pega o ninho da ninhada para você fazer na fase adulta. Por isso que eu queria minha diretora hoje aqui na bancada, porque ela também está nessa fase, né? Trabalha fora e tem cuidado, tem filho, né, para cuidar. Então, eu acho, depois da fase adulta é mais difícil, mas não é impossível. Não, estou estudando. Não é possível. Eu terminei meu ensino, minha graduação adulta já, depois de adulta, eu terminei minha graduação, acho que tinha 30 e poucos anos, né? Por aí, mais ou menos, sei lá. Tem 10, 12 anos que eu já formei. Fica muita divisão entre trabalho e estudos, né? Tem que organizar a rotina, a nova rotina, a pessoa demora um pouco para se adaptar. Não é fácil. Mas não é impossível. Olha, uma coisa, eu tenho certeza que eu queria estudar. Casei nova, mas eu queria estudar. E aí, depois que casei, aí tive filhos, vamos voltar a estudar. Voltei para a escola, então foi assim, meio complicado, filhos pequenos, aí foi tudo assim em etapa. E chegar o dia... Né, e ter a oportunidade de participar. Eu tinha quase certeza que eu não passaria no vestibular para a Unifespa. E até tinha desistido, né? Não vou fazer porque eu vou me envergonhar e tal, não vou fazer. E Deus foi tão generoso que deu tudo certo. Chegamos ali, fizemos a prova e hoje já estamos aqui nas últimas etapas finais, né? Vocês formam esse ano, não é? Isso. Vocês aí já estamos rápido, né? Trabalhando já no nosso TCC, já estamos estagiando, né? Fazendo nosso estágio obrigatório. Então, olhar para trás e ver que eu me acovardei, mas eu tive coragem de levantar aí, é prazeroso. Né? Como se eu não tivesse levantado e falado, eu vou fazer igual a Flor, chutar o balde, que se dane quem pensar, o que quiser falar. Mas na época eu fiquei um pouco com receio de ir, porque eu fiz muito por etapa. Como eu tinha casado nova e tinha filhos pequenos, eu fui na etapa. Vamos lá, faz primeiro, deu para estudar 1 ano, beleza, depois voltei para mais 1 ano. E assim consegui, né, terminar o ensino médio. Quando chegou para fazer o vestibular, eu fiquei muito empolgada. Eu tinha vontade de voltar a estudar, né? Mas as condições não davam. Vamos fazer esse vestibular que é público, porque eu já tinha até tentado fazer outros, mas as condições, chegou lá, não deu. Aí, vamos nesse público. Mas aí depois eu fiquei pensando, é muito difícil, muita gente concorrendo. Né? E o que o povo vão falar? Aí... um dia anterior, no sábado, eu não vou. Aí dormi pensando, será que eu não vou? Aí, no outro dia cedo, eu acordei minha filha, nós vamos. Amanhã eu não quero ir, mas você vai. Aí, fomos. E, graças a Deus, quando saiu o resultado, estava o nosso nome lá, de aprovado. Fiquei muito, muito feliz.
E daqui a um dia nós estamos aí com o nosso diploma. Falou uma coisa muito, muito interessante, sabe? A gente deixa de fazer as coisas com medo de errar, né? E com medo de julgamento. Cara, assim, é uma coisa que a gente precisa enfiar na nossa cabeça. É a gente que se cobra, é a nossa vida. Sim. Vocês podem ouvir muita coisa do que eu falo aqui, podem sentir, pode ter sentido para uns, para outros pode não ser nada. Mas tu não pode falar a partir do meu chão, cara. Só meus pés tocam o chão que eu toco. Entende? Então, assim, tu não pode te limitar pensando que o outro vai falar. O nome já diz tudo, é o outro. A gente precisa aprender, e nós tivemos essa educação, nós mulheres, a sermos criadas para cuidar. Cuidar de marido, cuidar de filho. A educação explica isso. Nosso processo educacional de escola mesmo explica isso. Que a gente tem que aceitar determinadas violências, até dentro do nosso casamento. Então, assim, a gente se libertar disso é muito difícil. Mas quando a gente começa a ter outras experiências, a conhecer outras pessoas, a lidar com outros envolvimentos, né, se deparar com outros textos, outras referências, a gente sente a necessidade de mudança. Ou a gente muda, velho, pela gente, ou a gente continua se ferrando. Sim. Entende? Então, assim, é uma das coisas que eu digo para os meus alunos. Vocês não podem aceitar a violência. Vocês têm que se empoderar quanto mulheres, precisam saber que é seu corpo, você não é um objeto sexual de ninguém, você não nasceu para ser violentada, abusada, largada, maltratada. Porque não te dá o respeito, o outro também não se dá. Ele que se vira com o respeito dele e aprenda a me respeitar, porque eu não sou objeto. Então, muitas de nós, mulheres, paramos no tempo de estudar por conta disso. A minha mãe separou do meu pai porque ela foi operar para não ter filho, cara. Porque quando ela me pariu, ela teve muitas complicações e precisou operar. O papai disse, não, se tu operar para não ter filho, a gente separa. Porque eu não vou estar com uma mulher que não vai poder ter filho, tipo, vai poder sair dando para quem quiser. Sabe? E a mamãe, então pronto, fica para tua vida, eu fico para cá. Que não teve dessa, não. E quantas de nós, quantas mulheres não têm 1, 2, 3, 4, 5, 6 filhos, né? E às vezes não consegue se cuidar. Como é que uma mulher vai estudar, cara, se ela tem que dar conta de ser mãe das crianças, do marido, cuidar da casa, trabalhar fora? Vai estudar? Não vai estudar, cara, não vai estudar. Eu não consegue nem olhar para ela. Aí é óbvio que o cara chega, a mulher está toda requenguela lá, cheirando a cebola, alho, porque está na beira do fogão. Então, a gente, mulher, também precisa parar e olhar para a gente. Ei, peraí, bora dividir, nós somos pais, eu e você. E a educação, ela tem esse poder transformador. E as pessoas têm consciência disso. Por isso, não se veste tanto quanto deveria. Sim. Porque, a partir do momento que tu tem consciência de quem tu és, do espaço que tu ocupa, tudo na tua vida muda, tudo, até o teu relacionamento com o teu divino, ele se estreita mais, fica mais perto, sabe? Tu consegue até senti-lo melhor. Então, o que eu posso dizer assim, é que as pessoas não desistam de estudar, né? E que nós, mulheres, possamos aprender a olhar para a gente, a se cuidar, a ver quanto que a gente é linda, é maravilhosa, é gostosa, não depende da aprovação de ninguém. Você é dona do seu corpo, ninguém te define. Você que tem que saber até onde você quer chegar, né? Então, lance esses pensamentos, né? E trace a trajetória para que você possa ser você a cada dia. É isso. Jamilson Galvão. Eu também tinha a mesma expectativa que a Adriana, né? Assim, eu tinha terminado o ensino médio, mas eu tinha um preconceito contra ensino à distância, também tinha um preconceito contra faculdade particular, né? Eu queria pública e presencial. Então, por isso, eu resolvi esperar. Também achei a prova bem difícil, né? A gente tem que estar bem preparado. Sim. E é muito concorrido, né? É uma preparação, porque ali já começa da prova, que não é fácil, né?
E também quando a gente inicia a faculdade ali, muda a nossa rotina. Quem acorda à tarde já sabe que não vai poder acordar à tarde. Quem dorme cedo já sabe que não vai poder dormir cedo. E a gente sai do ensino médio com aquele costume, né, de trabalho em cartolina, é algo bem básico, né? Quando chega no superior é tudo digitado, tudo na ABNT. Então é uma nova jornada que a gente tem que ter muita força de vontade para chegar até o final. A nossa turma, graças a Deus, ela na escrita. teve bem pouca desistência. Isso aí é uma alegria para a gente, né? Olha, falar de escrita, professora Flor. Lá, como você é professora de língua portuguesa, é manuscrito mesmo. Não, minha filha, eu digo que o meu maior desafio, eu tive um aluno, eu dei aula um tempo no Dom Bosco, e eu tive um aluno que ele terminou, passou, e ele voltou para me agradecer, e ele falou assim, professora, eu quero lhe dizer que a senhora fez na minha vida. Aí eu, ai, meu Deus do céu, lá vem. Eu já até me preparo meu espírito, sabe? Aí ele disse, a senhora me deu o que ninguém pôde me dar. Aí eu fiquei pensando, sabe? O que eu tenho para esse menino? Eu até fiquei pensando, porque às vezes eu levo bilhetinho e tal, essas coisas. Eu tô uma carta para esse menino, eu fiquei pensando. Aí eu disse, o que foi que eu te dei, menino? Aí ele disse, a senhora me deu a possibilidade de poder pensar. Isso nunca saiu da minha cabeça. Porque é a dificuldade que a gente tem de pensar a partir dos nossos pensamentos. A gente reproduz muito o que os outros falam. A gente também não se dá o benefício do questionamento. A gente precisa aprender a questionar as coisas, olhar as coisas por outros vieses. Então, a escrita, ela é nada mais, nada menos do que a transcrição do teu pensamento, de maneira que sai da tua cabeça e vem para o papel. Só isso. Então, a dificuldade não é você escrever. A dificuldade é você pensar sobre algo. Então, a escrita ela é só trazer. O que tu vai errar, uma vírgula aqui, uma palavra, como se escreve, isso é rápido que tu procura ali. Mas essa formulação do pensamento, essa visão crítica, esse encadeamento de saberes, ele se dá primeiro aqui. Depois que ele vem para o papel. Então, eu digo que o meu trabalho talvez seja isso. Fazer entrar aqui. E depois ajustar no papel. Só isso. Professora Flor, foi maravilhoso estar com você aqui hoje. Gente, maravilhoso compartilhar esse momento, né, de compartilhar seus saberes. Uma mulher extraordinária, né, a educação ganhou de presente, né, a professora Flor, os alunos que têm o prazer de estar sendo ali educados, né, sendo ali tutoriados por ti. Eu acredito que é algo extraordinário. Então, nós ficamos muito felizes, né, de ter você aqui hoje. Segunda-feira retorna às aulas em Canaã dos Carajás. Já está preparada, já está aí com a motivação a 1000. Segunda-feira retorna às aulas. Eu disse que esse ano é um ano que eu pretendo cuidar da minha saúde mental. Isso é muito importante, viu, gente? A gente cuidar da nossa saúde mental, a gente ser mais leve para algumas coisas. Aprender a ouvir, eu preciso aprender a ouvir mais e tentar segurar a língua em algumas coisas, não pelos outros, mas por conta de mim mesma, né? Segunda-feira começa as aulas, aí eu já faço convite para os pais, né, alunos que estão ouvindo, que possam ir para a escola com seus filhos, porque antes de nós iniciarmos as aulas, o menino ir para a sala de aula, vai haver uma reunião com os pais, nós vamos bater um papo rapidinho com esses pais, estarei lá para fazer esse bate-papo, cada um tem uma maneira de luta, e eu respeito todas as maneiras. É fundamental que o pai esteja na escola, né, que vá com o menino, que possam estar lá com a gente. Então, superar os desafios. Olha, já que abri um parênteses aqui, era interessante ter anunciado esse retorno. E, não, assim, no dia da matrícula, falar, porque eu acho que outros pais não sabem, que
preciso estar junto. Até porque, quando chega o ensino médio, como tu falou, já está um pouco aí A mais gente estava muito, a gente está em momento de greve, né? Os professores declararam greve, a gente está... Gente, assim, falar de professor, às vezes, alguns comentários, até no Instagram mesmo, me ofendem muito. Sim. Porque não quer nada, vou de vagabundo, não sei o quê. Tu quer saber o que é ser professor? Vem para o chão da minha escola, com a minha realidade. Depois que tu der aula, nem te desafio uma semana. É só 2 dias, um diazinho, uma manhã. Vem lá, faz tudo o que a gente faz. Que você for para o chão da escola para saber o que a gente passa, aí a gente conversa. Entendeu? Então, assim, é preciso que as pessoas entendam que educação não é favor. Sim. Educação é direito. E, assim como eu quero alçar voos mais altos, eu quero que meus alunos alcem voos além ainda. E eles, para chegar até lá, ele precisa passar pela escola. Então, a gente não pode ter um desmonte da educação. Eu não posso cobrar uma coisa que eu não dou. E, hoje, como a gente precisa para funcionar, nós não temos. Isso não é novidade para ninguém. Né? Poder público municipal sabe, poder público estadual sabe, está aí nas redes sociais, não é 1 ou 2 vezes que vocês me veem reclamando e lutando por melhorias na qualidade da escola, por melhorias na qualidade do trabalho, isso também nos adoece. O ano passado foi um ano muito difícil. Para vocês terem uma noção, né? A gente não tem o mínimo que precisa. E aí tu diz que não tem sentido uma greve? Canaã não vai entrar na greve. Não, a greve é estadual. Sim. E a greve está se dando por uma série de coisas que precisaríamos de outro podcast para a gente explicar. Vai explicar. Mas antes que as pessoas elas abram a boca para fazer crítica à greve, né, e generalize, elas precisam conhecer o chão da escola. Sim. E o trabalho que a gente faz, com todos os desafios que a gente faz. Porque, com todos esses desafios, nós estamos uma semana aí planejando, pensando, porque a maior parte dos nossos professores eles são contratados. Eu não vou fazer uma greve para eu estar sentada na minha casa. Ou eu vou para a luta ou eu não vou. Então, a gente luta da maneira que pode, né, que a gente consegue. Toda a minha solidariedade aos povos indígenas, né, aos quilombos, a toda a nossa educação que vive ainda um desmonte, que nunca foi, nunca novidade para ninguém, o projeto social desse país. Porque quem ocupa majoritariamente as escolas públicas são pretos e pobres. E a nossa escola é uma escola de periferia, então ela é 3 vezes... Uma realidade. Entende? Mas não é isso, né, que vai fazer com que eu perca a esperança, com que eu deixe de lutar, de que eu encontre uma maneira de... Eu acho que eu sou mais perigosa estando na sala de aula, a verdade é essa. Entendeu? Então, o que eu posso fazer está lá dentro da sala de aula. Então, vá lá. Vá com seu filho, leve seu filho, acompanhe, vá até a escola. Deixe eu fazer o meu trabalho. Muito bem. Flor, muito obrigada, né, por ter aceitado o nosso convite. As portas estão abertas para sempre que você estar de volta. Foi um bate-papo bem interessante. Gostamos muito de ter dividido, né? Esse momento foi tão bom que eu até esqueci de botar um bloco comercial para a gente tomar uma água, conversar um pouco. Foi muito bom. Mas muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, né? De estar aqui com a gente, juntamente dividindo com os meus colegas também de sala de aula, Jamilson e o Charles. E quero deixar o espaço aberto para você voltar aqui. Inclusive, já convido o Matheus também para poder vir falar do projeto de vocês. Vamos lá. Acho muito bacana quando as pessoas vêm e têm a contribuir, né, muito com o nosso público, com os nossos telespectadores, com as pessoas que nos acompanham também lá nas redes sociais. Jamilson, volta aqui para nós dar um tchau. Olha, se é da moral, tu viu a chamada ao vivo, parece mãe. Volta aqui. Tá estagiando. Tá vendo?
Então, a gente já vai ficando por aqui, gente. Muito, muito obrigado. Vamos se despedir. Flor, quer deixar um recado aí para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, para quem nos acompanha também nas redes sociais? Vamos lá, deixa o Jamilson fazer, que eu acho que ele quer ir ao banheiro. Como a Adriana falou, né? Foi muito legal ter participado desse podcast. E se fosse possível, né? Esse diálogo aqui poderia continuar por muitas e muitas horas, né? Porque foi bom, muito bom a experiência. E, inclusive, eu vou assistir novamente quando chegar em casa, porque algumas coisas que a Flor falou, assim, são muito marcantes, né? Dá muito entusiasmo para a gente, inspira a gente a crescer e continuar com coragem para lutar na vida. Muito bem. Então, professora. Eu que agradeço, né? Agradeço a vocês, né, pelo convite. Estou à disposição. Agradeço também as pessoas que tiraram seu tempo para estar ouvindo a gente, que viram, que vão acompanhar depois. Né? O que eu posso deixar, além do agradecimento, além da minha gratidão, dizer para vocês que vocês possam se olhar quanto pessoas, que nós possamos aprender a nos olharmos quanto pessoa, que a gente possa levar leveza nos espaços que a gente ocupa, que a gente possa olhar as pessoas de frente, não no intuito de diminuí-las, mas no intuito de contribuir de alguma forma para que sejamos pessoas melhores. Aproveito para reiterar o convite para os meus alunos, para os meninos que estão chegando, turma nova, né, que sejam todos bem-vindos à nossa escola, com todos os desafios, mas nenhuma luta ela é perdida. Deixo para reiterar também o meu apoio às tribos, aos representantes indígenas que estão lutando pelos seus direitos. E, só para reforçar, nós nunca ganhamos nada. Tudo foi fruto de muita luta, de muita conquista. E sempre vai ser. Porque a gente não precisa ficar no lugar de subalterno que nos colocam. Por isso que a gente precisa estudar. Só quem pode dar esse direcionamento para a nossa vida é a educação. E educação é, sim, como diz o Mandela, a arma mais poderosa do mundo, e eu sou fruto disso. Então, estude, vai ser feliz, meu filho. Manda os outros passear, assim, vai cuidar da tua vida, é isso. Você falando aí dos povos indígenas, hoje a gente trouxe até uma matéria sobre isso, que o cacique falou que 30 anos lutava, né? Era uma luta, e conseguiu agora um projeto para ter uma escola estadual ali no Bom Jesus, o meu nome lá do Tocantins, Bom Jesus Tocantins, só que é no Pará, né? Aí eles conseguiram, o cacique estava falando, né, que é uma luta de 30 anos, agora eles vão poder ter uma escola estadual dentro ali da tribo deles, mas não foi, né, uma luta aí que eles vêm já lutando há bastante tempo. Então, não é do nada, não nunca surge... do nada, nunca surgem do nada. E eu digo, se um dia... eu falo muito isso. Se coloca no lugar do outro. Às vezes, eu até faço convite para os gestores, venham trabalhar. Quem está aqui em cima, no topo, que tem toda a sua assessoria garantida, se coloque no lugar de quem está aqui. Entende que não tem as condições que precisam. Se eu quero saber a qualidade da escola pública, coloca todas as pessoas que estão à frente desse serviço para os filhos estudarem na escola pública. Coloca, é simples. Simples. Entende? Coloca, vai passar um dia, vai estudar, vai dar aula no SOME para você saber o que é. Então, eu não posso, eu reitero aqui, eu não posso falar do outro se eu não conheço a vida dele, se eu não conheço o espaço que ele ocupa. É muito fácil a gente chegar a invadir os espaços e querer colocar a nossa ideia, o nosso posicionamento, porque a gente tem, de alguma forma, se acha superior. Tu está te achando. É preciso que a gente respeite, porque o Brasil nunca foi descoberto, nós nunca fomos perdidos. Meu povo não veio para cá porque quis. Ele foi traficado, ele foi explorado, escravizado, maltratado, abusado, e todas as outras violências que a gente sabe, e com os povos indígenas não é diferente. Entende? Então, a gente precisa respeitar a cultura alheia, porque, se nós nos uníssemos, pretos, indígenas, para ocupar o lugar do branco e fazer dele o que ele faz com a gente, talvez eles teriam essa inversão e estariam lutando a nossa luta.